O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se no plural para preencher corretamente a lacuna da seguinte frase. Então você tem aqui uma questão da Fundação Carlos Chagas, uma questão de concordância verbal. E a proposta é justamente essa. Das alternativas, qual aqui vai trazer o verbo ou exigir o verbo no plural? Vamos à letra A. Ganha ou ganham proeminência entre as convicções de Montesquieu a de que Deus nunca se afasta em definitivo de suas criaturas, ainda quando estas o esqueçam. O verbo terá que ser empregado no singular. Qual é o núcleo do sujeito? Observando o contexto, ganha proeminência entre as. Vamos focar a expressão convicção. Entre as convicções. Essa palavra vai estar subentendida como núcleo do sujeito do verbo ganhar. E onde estará subentendida? Justamente aqui, ó. Justamente aqui. Ok? Justamente aqui. Ganha, singular, proeminência, entre as convicções de Montesquieu, a convicção. E é essa palavra convicção subentendida justamente aqui onde eu sinalizo que vai exigir esse verbo no singular. O uso desse artigo sinaliza essa elipse, ou seja, sinaliza que o termo convicção está aqui subentendido. Empregou artigo mantém relação com o substantivo. Dentro do contexto, qual é o substantivo que está implícito aqui? Convicção. Ok? A leitura é essa. Ganha proeminência entre as convicções de Montesquieu a convicção de que Deus, observe que a palavra de, que é preposição, ela está aqui empregada justamente para dar a certeza de que ela é regida pelo substantivo implícito convicção. Então, há dois itens. O artigo é o primeiro item que sinaliza a palavra convicção implícita aqui. O segundo item é a preposição de, que me dá a certeza quanto à regência que a palavra convicção está implícita. Então, marque a lacuna primeira com o singular, ganha. Vamos tentar a letra B. As leis imutáveis do mundo físico não se atêm à legislação dos homens. Veja que no início você tem um A com acento indicativo de crase. Então, todo esse termo inicial não poderia ser sujeito. Não existe sujeito trazendo em sua estrutura interna preposição. Então, a ideia é essa. Vamos focar no verbo ater-se. Não se atém. O que no contexto não se atém a algo, às leis imutáveis. O que não se atém é justamente o que está à direita do verbo. A legislação dos homens, esse é o número 1. Número 1. A legislação dos homens. Número 2. Não se atém.
a algo, as leis imutáveis. Número 3. Essa é a sequência. O sujeito é o número 1. Consequentemente, não se atém, será empregado no singular com acento agudo. Letra C. Dado que não compete aos homens, o que não compete aos homens? Governar o mundo natural. Temos um sujeito oracional. Sujeito oracional vai levar o verbo para a terceira pessoa do singular. É o que não compete. A quem? E aí vem o objeto indireto. Aos homens. Ok? Letra D. Montesquieu lembra que deve caber aos filósofos alertar os homens. O que é que deve caber? Ou o que deve caber aos filósofos? Mais uma vez, você tem um sujeito oracional. Alertar os homens é o que deve caber a quem? Aos filósofos. Aos filósofos é o objeto indireto de caber. Mas o sujeito dessa locução deve caber é oracional, alertar os homens. Sujeito oracional, mais uma vez, levando o verbo para a terceira pessoa do singular. E letra E, atua claramente nesse texto ou atuam claramente nesse texto. Dentro desse contexto da letra E, os conceitos fundamentais atuam. O sujeito está aqui. Os conceitos fundamentais de mundo físico e mundo inteligente. O núcleo do sujeito é a palavra conceitos. E é isso que justifica o verbo atuar no plural. Ok? Fica mais fácil compreender e identificar esse sujeito quando você mentalmente se desfaz da oração onde tão bem se representa o pensamento de Montesquieu, que é justamente a oração subordinada adjetiva, é a oração que tem pronome relativo. Lendo sem ela, atuam claramente nesse texto os conceitos, ok? Os conceitos atuam. Letra E, portanto, responde a questão. Vamos marcar a letra E. Valeu? Um abraço. Professor Edivaldo Ferreira.